O assunto de hoje é sobre o ego, que muitas vezes é o nosso pior inimigo. Bom, vamos começar então falando sobre o que é o ego. O ego tem dois conceitos diferentes. Um deles é o conceito que o Freud foi o criador da psicanálise, uma técnica de psicologia, talvez a mais famosa até hoje. Então, tanto ultrapassada, mas foi boa e foi um marco na história do comportamento mental. No conceito do Freud, ou no conceito psicanalítico, ele divide a nossa mente em três fases, três etapas, três instâncias, que seriam id, ego e superego. O id é o lugar onde estão nossas pulsões, nossos impulsos, nossos desejos mais primitivos. O ego, onde está a nossa censura, isso você não pode fazer, isso é feio, aquelas regras que a sociedade nos impõe. E o ego, segundo a psicanálise, é aquela parte que intermedia os nossos desejos com a realidade. Olha, isso você não pode fazer, vai pegar mal, vamos ver se você já acha uma alternativa mais aceitável, menos escandalosa. Então o ego é mais ou menos essa parte. No conceito psicanalítico, no conceito Freud. Mas eu não vou me referir aqui ao ego nesse sentido, e sim ao ego, mas no conceito budista, que fala do ego vaidoso, aquele ego inflado, aquele ego que a gente se sente importante. Na verdade, o ego pode ser definido como um falso eu. A palavra ego em latim significa eu. E desde a infância nós viemos construindo uma identidade inventada, daí o falso eu, que acaba essa identidade se tornando conflito, fonte de conflitos pessoais. Esse falso eu, como eu disse, é chamado de ego. É uma espécie de segunda identidade. Ele dificulta a tarefa de saber quem realmente nós somos e de onde vêm nossos problemas. Para entender melhor o ego, imagine que você mora numa casa muito bonita e essa casa tem uma varanda. Você vai decorar aquela varanda com todo o capricho, botando os melhores móveis de varanda, os melhores enfeites, e vai deixar o resto da casa abandonado, sem nenhum cuidado, achando que a varanda é tudo que existe. Ninguém vai fazer isso, é claro, mas na nossa vida nós fazemos isso. A varanda é a parte que pode ser vista de fora, pelas pessoas que estão passando pela calçada. A varanda, no nosso caso, é o ego, é aquilo que nós queremos mostrar para as outras pessoas. Todo o resto da casa, o nosso interior, é invisível, a nossa realidade é invisível. E nós vivemos, no caso, na e para a periferia, na e para os transeúntes. Tudo que as outras pessoas podem observar é a varanda. Na palavra de Saint-Exupéry, o autor do Pequeno Príncipe, ele disse: o essencial é invisível aos olhos. A varanda não é essencial, o resto da casa talvez seja. Devido à nossa educação, a única maneira de nós vermos a nós mesmos vem dos espelhos. Que são esses espelhos, no caso pessoal? São os nossos relacionamentos. E isso chega a ser até irônico ou cruel, que nós vamos nos tornando mendigos autocondenados, enquanto que a natureza pretende que nós sejamos imperadores. Por que mendigo autocondenado? Eu vou construindo a minha imagem, a minha falsa imagem, meu falso eu, meu ego, através daquilo que eu vou tendo informação de quem eu sou. Por isso que as pessoas funcionam como espelho. O ego em si não é bom nem mal, nem positivo nem negativo. Ele é simplesmente um caso de identidade equivocada, um eu ilusório. Ele é vamos dizer assim, é o máximo de uma auto-hipnose. Nós aprendemos a nos convencer que somos alguém que não somos, sem estarmos conscientes que fazemos isso. Em última análise, eu e você, nem ninguém, temos uma identidade.
Você pode apontar para o rio e dizer, esse é o rio Amazonas. Mas daqui a pouco aquele rio está diferente, aquele rio não tem as mesmas águas. Só isso, o nome é o mesmo, mas as águas são outras, são sempre renovadas. Assim como nós nos renovamos sempre. A pessoa que é verdadeiramente livre do ego, ela não é humilde de forma nenhuma. Ela não é nem humilde, nem arrogante. Ela é simplesmente ela mesma. Os pensamentos e as emoções que passam pela nossa cabeça são como nuvens. Algumas são bonitas, outras são sombrias. Uma das razões pelas quais nós nos limitamos é o fato que nós nos identificamos com o papel, ou seja, com o papel que nós interpretamos. No nosso pensamento, nós mantemos a imagem e a crença que somos esse papel, como se fôssemos uma personagem no palco. Nós assumimos aquele papel como se fôssemos nós, e não um autor, um ator. Quando alguma coisa aparece para ameaçar esse papel que nós estamos desempenhando, nós vamos ficar na defensiva. Identificar-se com um papel ou com uma posição nos limita. Estarmos livres de rótulos nos permite agir com maior desenvoltura. Você não é um nome, você não é um cargo, você não é uma nacionalidade, você não é um sistema de crenças. Esses são títulos e papéis, mas não são você. Você, na verdade, é um estado de consciência e não a matéria. Você não é sequer seus próprios pensamentos e sentimentos. Quando você perceber isso, a mudança fica um pouco mais fácil. Todos os seus problemas vão começar a se dissolver e a paz interior vai começar a aparecer. Imagine uma cebola, você vai tirando a casca, outra camada de casca, outra camada de casca, outra camada de casca, no fim não sobra nada. É esse estado de consciência que nós somos. Essas cascas são os títulos. Eu sou homem, sou brasileiro, sou psicólogo, sou marido, sou pai, sou avô, são cascas. Mas isso não é o que eu sou, são cascas. No momento em que você se identifica com algo que você não é, um objeto, uma ideia, uma filosofia, um time, eu sou flamenguista, qualquer coisa que você se identifica, você se perde na ilusão daquilo que você não é. Então você deve estar se perguntando, se não existe um ego, nem no nosso corpo, nem fora dele, quem é que eu sou? Nós somos apenas um conjunto de sentimentos e pensamentos que estão em permanente mudança. Não temos uma identidade cristalizada como aquela imagem que eu mostrei ali do Sócrates. Somos um fluxo, um mutante. Aquilo que comumente pensamos ser o eu, não é o eu, é alguma coisa temporária e ilusória. A maioria das pessoas, é compreensível, acha que esse eu é a coisa mais importante do mundo. Eu penso que, eu fiz isso, eu tenho direito de, etc. Porém, esse eu é só o somatório de todas as outras pessoas e outras coisas que vão nos refletindo, funcionam como aqueles espelhos. Por exemplo, o meu corpo me foi dado pelos meus pais. Todos os alimentos que eu como para me manter vivo são produzidos e fornecidos por outras pessoas. Toda a roupa que eu visto é feita por outras pessoas. Todo o meu teto, todos os meus pertences não foram criados por mim. Foram outras pessoas. A língua que eu falo, português, eu aprendi. O modo como eu penso também foi aprendido. Meus pais, meus professores e todas as outras pessoas me ensinaram. Portanto, tudo que eu sou, de certa forma, é um somatório dos outros. Não existe um eu separado dos outros. Não percebemos que só podemos desfrutar e viver a vida por causa de outras pessoas ou de outras coisas. A vida, gente, é um contínuo vir a ser, um contínuo tornar-se. A vida vai mudando continuamente. Esse eu tem muitos estados e está sempre mudando. Eu sou pai por causa dos meus filhos. Eu sou marido porque eu tenho uma esposa. Eu sou professor porque eu tenho alunos. Eu sou velho porque sou comparado aos jovens.
tudo tem uma existência relativa. Na realidade, desconfie se você for visto pelos outros como uma pessoa especial. Fique alerta, bem esperto, para não adquirir um sentimento de autoimportância e de supervalorizar a sua personalidade. Fique bem esperto quanto a isso. Fique se achando não. Em si e por si mesmo, o ego não é tão problemático. O que cria complicação é a gente se apegar a ele. O eu problemático não é a ideia que vem à mente quando pensamos ou dizemos: ah, eu estou com calor, eu estou com fome, ou quando alguém nos chama pelo nosso nome. Esse poderíamos dizer que se chama, vamos chamá-lo de ego funcional. O ego é essencial, porque nos relacionamentos interpessoais e a vida dependem dele. Tem que ter uma certa identidade, mas com restrições, né? Eu não sou essa coisa toda que eu me imagino ser. Nós precisamos de um ego para nos relacionarmos uns com os outros, para ganhar o sustento, pagar a conta, responder lista de chamada, etc. A Lídia pergunta: quando despertamos e tomamos consciência dos nossos defeitos, será o fim do seu reinado do ego? Não. Você pode até se martirizar com muito ego para baixo. Eu sou burra, eu sou a mais burra das pessoas. A gente pensa que o ego é só positivo, assim, só exaltação, grandeza. Mas o ego é mais comparação. Em relação aos outros, eu sou mais burro. Ego é vaidade. Eu sofro mais do que todo mundo, aquelas vítimas danadas. Você vai naquelas festas, né? Aquela reunião de tias velhas, elas não ficam competindo para ver quem é que sofre mais. Ah, eu tive uma dor de cabeça. A outra tia velha fala assim: a minha dor de cabeça foi pior. É o ego em ação, ainda que para uma coisa negativa. Mas nós precisamos de um ego para poder existir. Temos CPF, identidade, carteiras, etc. O ego é essencial porque os relacionamentos interpessoais e a nossa vida social dependem dele. O ego, neste sentido, funcional. Nós precisamos de um ego para nos relacionar uns com os outros, para ganhar um sustento e para pagar as contas, como eu disse. O problema não é tanto ego, gente. Ter uma personalidade e a capacidade de autorreferência não se constitui em si um problema. O que impede, o que pega mesmo, é a vaidade do ego. É o aspecto do conceito que temos sobre nós mesmos ligados a opiniões particulares de quem somos e etc. Vaidade significa futilidade, inutilidade, desvalor, vacuidade, opinião errada sobre nós mesmos. É isso que nós falamos quando falamos de ego. A vaidade é a nossa autoimagem. Atribuímos verdade e grande significado a essa autoimagem que é ilusória. Chegamos a apoiar a nossa vida nessa autoimagem. Entretanto, se você for examinar com muito cuidado, vai ver que não vale nada. Tem nada ali. O fim da cebola não tem mais nada. Eis alguns comportamentos que sinalizam que o seu ego está a fim de se fortalecer. Vamos lá, alguns exemplos. Exigir reconhecimento por alguma coisa que faz. Ah, eu sou um ótimo psicólogo, vocês têm que concordar com isso. Puro ego. E indignar-se ou se aborrecer quando não consegue. As pessoas acham que eu não sou bom psicólogo, eu vou ficar uma fera, se meu ego exige isso. Tentar obter atenção falando sobre os problemas pessoais, contando a história da própria doença. Tem gente que conta com detalhes mórbidos, né? Fazendo uma cena, dá uma opinião quando ninguém pediu opinião, e ela não faz nenhuma diferença para a situação. Ser mais preocupado com o modo como eu sou visto pelas pessoas do que propriamente preocupado com as pessoas. Isso é, usar as pessoas como reflexo do ego ou um instrumento para destacar, realçar meu ego. Tentar causar impressão nos outros por meio de bens. Ah, eu comprei um carrão, conhecimento, eu sou mais inteligente que todo mundo, eu tenho diploma disso, diploma daquilo. Boa aparência, posição social, força física. Inflar temporariamente o ego adotando uma reação irada contra alguém ou contra alguma coisa. Tem gente que faz muito isso, né? Muita gente.
Não, isso é um absurdo. Como é que São Pedro faz chover quando eu quero ir à praia? Até São Pedro paga o pato aí nessa história. Outra maneira de exaltar o ego é levar tudo para o lado pessoal. Ninguém está dando bola para você ou para mim. Cada um está preocupado consigo mesmo. Mas a gente se acha o centro do universo quando tem um ego muito grande, né? Levar tudo para o lado pessoal e se sentir ofendido. Outra muito comum que todo mundo conhece, considerar-se certo e os outros estão errados. Fazer queixas fúteis, mentais ou verbais. Querer ser visto ou parecer importante. Também é muito, muito comum. Se eu comprar coisas de valor, eu vou ter, significa que eu tenho valor. Aí eu pergunto para você, se o mundo, todo mundo fosse cego, você ficaria comprando roupa de grife, relógios caríssimos? Ou você faz isso só para se exibir? Ego, ego. Convencionalmente falando, a identidade pessoal se constrói sobre fatos físicos, sociais, biológicos e biográficos. Os fatos, por exemplo, que a polícia usa para encontrar alguém: nome, endereço, telefone, sexo, identidade, CPF, profissão, DNA, impressão digitais. São fatos sobre os quais o cientista e o estatístico podem observar, reunir e classificar. Enquanto que o ego dirige a nossa vida, nós não vamos conseguir nos sentir à vontade, nem em paz ou completos, exceto por breves períodos, quando acabamos de ter um desejo satisfeito. O ego precisa de alimento e proteção o tempo todo, gente. Tem necessidade de se identificar com coisas externas, como propriedades, status social, relacionamentos, história pessoal e familiar, ideais políticos e crenças religiosas. Só que nada disso é você. Fala aí, ego, exibir as pessoas e Rony. Rony, você se lembra de um conhecido nosso que vira e mexe, 5 minutos de conversa, eu tinha que falar que era amigo do Roberto Carlos? Tá lembrado dele, Rony? O assunto não tinha nada a ver com o Roberto Carlos, mas o cara conseguia inserir Roberto Carlos. Lembra dessa pessoa, Rony? E ele não chamava Roberto Carlos. O Beto, deixa eu ver, o Rony lembra, né, Rony? Eu achava tão engraçado aquilo e triste ao mesmo tempo. Na qualquer conversa ele, não, o Beto, que Beto? Roberto Carlos. Ah, tá bom. Uma vez eu estava na Rádio Haroldo de Andrade e o cantor Gerry Adriani estava lá. Aí estava conversando comigo, ele já faleceu, cantava bem, eu gostava dele, mas tinha um ego danado. Aí também me contando um episódio que ele ficou furioso, que ele ligou não sei para quem, queria falar com uma pessoa lá na empresa. Aí a secretária perguntou: qual é o seu nome? Gerry. Gerry de quê? Gerry Adriani. Quer falar sobre quê? Eu sou o Gerry Adriani. Eu não sei quem é aquela, disse a moça. Caramba, ele ficou uma fera. Eu já fiz filme com a Xuxa, já fiz isso, já fiz aquilo. Aí deu o currículo todo para a moça, para dizer que ele era o Gerry Adriani, o grande, inesquecível Gerry Adriani. O Rony está dizendo que esse que falava do Roberto Carlos é um tipo bozó, crachado, sou da Globo. A Ângela, todos somos assim um pouco egoístas. Você está sendo modesta, Ângela. Muita gente é mais do que o quê? O Rony fala o seguinte: a moça pensou, é o famoso quem? O Gerry Adriano foi famoso numa determinada época. Depois deixou de ser famoso, porque ele saiu dos holofotes. Mas ele não tinha considerado isso, não. Que tinha saído dos holofotes. E a moça, por ser jovem, provavelmente, desconhecia aquela celebridade que falava com ela. A Bernadette diz: uma das minhas irmãs acha que sabe tudo, mas eu aprendi a lidar com ela. Falo que eu aprendo muito com ela. Boa, Bernadette, boa solução. Ela sabe tudo, você pode aprender com ela, não tem problema. Essas pessoas que sabem tudo
sofrem do complexo de Aristóteles. O complexo de Aristóteles não é uma superioridade emocional, é uma superioridade supostamente intelectual. Eu sei mais do que todo mundo. Aí quer discutir contigo para vencer a discussão. Esse é o complexo de Aristóteles. Matilde, da Natura e Turismo, pergunta: podemos viver sem egos ou não? Matilde, é muito difícil. Mas o ego pequenininho dá para levar. O ego funcional você não pode viver sem ele. Mas o ego pequenininho, tudo bem. Agora, extrapolando certos limites, como eu vou falar mais adiante, vai longe. O meu amigo Silvio Barbosa, que me entrevista no programa dele às vezes, Clube Rio, no canal Max, está aí na sala e pergunta. Ele afirma: só sei que nada sei. Você sabe, Silvinho, o Silvinho entende de filosofia. Essa frase, Silvinho, não foi do Sócrates. Sócrates foi ao templo de Delfos e lá tinha acho que 11 cartazes na entrada, 11 placas, não sei como era na época, e uma delas era só sei que nada sei. Aí o Sócrates ficou impressionado com essa frase, e depois quando o oráculo, que é a divindade que recebia a mensagem dos deuses, disse que o Sócrates era a pessoa mais sábia do mundo, e falou para um amigo do Sócrates. O amigo chegou para o Sócrates, o oráculo falou que você é o homem mais sábio do mundo. Eu só sei que nada sei. Porque ele reconhecia o tamanho da ignorância dele. O Rony está dizendo aqui que essas pessoas do complexo de Aristóteles sabem tudo sobre todos os assuntos, com uma convicção inabalável. Não tem nenhuma base, mas sabe, fica deitando falação sobre qual a melhor vacina, o que é melhor isso, o que é melhor aquilo, etc. Enquanto o ego dirige a nossa vida, nós não conseguimos nos sentir à vontade, nem em paz, nem completo, exceto por breves períodos, quando acabamos de ter um desejo satisfeito. Temos necessidade de nos identificar com essas coisas externas. Daí eu tenho falado do cara que se identificava com a amizade do Roberto Carlos, etc. A exibição de símbolos de status costuma ser o resultado de pouca autoestima. Se você precisa provar que você tem valor, precisa provar alguma coisa, na verdade você tem dúvida se é isso que você quer provar. Você talvez não seja aquilo. Você precisa provar que é aquela coisa. No caso do ego, nós temos estamos sempre alerta para odiar e para nos sentir ofendidos. Qualquer coisinha me atinge. Se você não me deu um bom dia, eu fico magoado, no caso de ter um grande ego. Digo, essa pessoa como me ignorou, não me deu bola, etc. Eu vou me sentir magoado. E você às vezes não deu um bom dia porque você nem me viu, está pensando em outras coisas. Eu sou lá tão importante assim para você ficar me dando bom dia? Quanto mais nós nos aproximamos de quem realmente somos, nós vamos nos tornar menos sedentos por elogios e menos preocupados com as críticas. Se você sabe quem realmente você é, será que a opinião dos outros, positiva no caso do elogio ou negativa no caso da crítica, vai te abalar muito? Você pode escolher, tem duas músicas, a mesma letra, numa parte, mesma letra, Popeye o Marinheiro e Gaiola das Loucas. Você pode escolher qual que você quer. Lá pelas tantas, ambas as músicas dizem assim: eu sou quem eu sou. Não é quem você diz que eu sou ou pensa que eu sou quem eu sou. Então, se você é quem você é e sabe quem você é, tem autoconhecimento, você vai ficar muito afetado pelos elogios, vai se achar o rei da cocada preta ou uma droga de pessoa porque alguém te criticou? Provavelmente não. A necessidade de obter mais do que o necessário, de buscar o sucesso a qualquer custo, de insistentemente querer a aprovação dos outros, não nos é imposta quando você não tem muito ego. O Silvinho diz aí, quanto mais a gente aprende, menos a gente sabe. Não, Silvinho, também pega leve.
Quanto mais a gente aprende, mais percebe que falta aprender muito. Teve um filósofo aí que disse: eu daria tudo que eu sei pela metade que eu não sei. Quanto mais você aprende, mais você percebe o quanto precisa aprender, quanto tem pela frente. É mais ou menos isso. Então, essas necessidades, como mencionei anteriormente, é uma escolha nossa. Nós podemos observar que muitas pessoas à nossa volta têm demais e ainda assim não estão satisfeitas. Não são mais nada do que pessoas pobres, apesar de tudo que têm. Outros já se sentem ricos com poucas coisas. Infelizmente, muitos vivem em agonia, nunca parecendo satisfeitos e perseguindo sempre aquele ilusório mais. Tua conta corrente sempre pode ter mais zero lá no final. 100, 1000, 1 milhão, etc. Você sempre pode botar mais zero. Só que a felicidade não se encontra nos bens exteriores. Esses bens, claro, podem trazer conforto, mas não a serenidade, a bem-aventurança ou a felicidade. Ontem eu estava falando com uma cliente, ela estava reclamando do calor e baixei ar-condicionado. Eu falei: escuta, dinheiro não traz felicidade, mas comprar ar-condicionado, que é quase a mesma coisa, né? Eu sou viciado em ar-condicionado. Ela disse: tem razão. Só quem se conhece é capaz de saber o que pode ou o que não pode, do que necessita ou daquilo que não necessita, e desse modo conquistar os bens que vão lhe trazer prazer e satisfação. Só aquela pessoa que realmente se conhece pode viver no estado de serenidade satisfeita. Só aquela pessoa que realmente se conhece pode viver no estado de serenidade satisfeita. O sofrimento, gente, acaba no momento que a identificação acaba. Não se identifique, isso é tudo. Ah, eu sou rico, isso não é nada. Você tem o que tem e pronto, não fica se identificando com nada. E mais cedo ou mais tarde você vai ter que abrir mão de todas essas coisas. Pode ser difícil até de acreditar, mas eu não estou pedindo a você que acredite que a sua identidade não está em nenhuma dessas coisas. Você vai conhecer por si mesmo a verdade lá no fim, quando sentir a morte se aproximar. O que significa a morte? Despojar-se de tudo que você não é. Todas essas, vamos chamar perfumarias, esses excessos, essas superficialidades vão ser deixadas de lado. Não é nada disso. Você vai morrer, vai para o caixão e pronto. Tem um provérbio italiano que diz que no final do jogo o rei e o peão vão para a mesma caixa. Não interessa que tinha o rei e o peão, no final vai tudo para a mesma caixa. Outro dia eu vi uma frase boa: você mora num apartamento de 4 quartos, suíte, não sei o quê, maior mansão. O tamanho da tua cova, o teu caixão vai ser o tamanho do caixão do mendigo. Não tem diferença nenhuma. Se formos honestos, se tivermos qualquer respeito pelos fatos, devemos reconhecer que a ideia que nós fazemos de nós mesmos é, na realidade, uma ideia fraca, frágil e inconsistente. O ego é aquela nossa parte que quer projetar uma imagem à qual nós estamos muito apegados. Quando os outros reconhecem as imagens e valorizam o grau de satisfação nosso, é muito intenso. Ah, eu sou um grande psicólogo. Aí outro já, você é um grande psicólogo. Eu fico muito cheio. É a famosa massagem no ego. Ficamos com o ego inflado. Ao contrário, quando percebe o oposto da imagem desejada, você é um péssimo psicólogo, eu ficaria arrasado. O Wilson Carlos diz aí: caixão não tem gaveta. Nem precisa, né? Um filósofo, um escritor, Rochefoucauld, disse o seguinte: nós não somos ridículos pelas qualidades que não temos, mas por aquelas que fingimos ter. É uma cacetada no ego, né? Não somos ridículos pelas qualidades que não temos, mas por aquelas que fingimos ter. Você não é essa coisa toda que você quer mostrar. Pega leve, pega leve. Um bom exemplo de ego é a madrasta da Branca de Neve, que sempre ia para frente do espelho mágico perguntar se havia alguém mais bonita do que ela.
A própria beleza só tinha algum valor se fosse superior à beleza das outras pessoas, no caso da Branca de Neve. O objetivo dela, ter mais do que o outro, ser melhor do que o outro, ser mais bonita do que o outro. O ego sempre está em comparação. O sentimento de superioridade ou de inferioridade em relação a alguém é sempre uma ilusão do ego. Você não é superior, você não é inferior. Quem se conhece, gente, não se compara. Quem se conhece, não se compara. A Lídia diz, a vitimização é outro modo do ego se fortalecer. Sim, Lídia, é. A pessoa se sente mais vítima do que a outra, mas é comparativo, embora seja para uma coisa ruim. O Rony pergunta, é possível nos enxergarmos de forma neutra, sem supervalorizar ou desvalorizar o ego? Sim. Você não se sente nem melhor nem pior do que os outros. Aliás, tanto você e o Márcio, que está aí, meu outro filho, está na sala, não vejo grandes manifestações de ego. Eu nunca vi vocês se autopromovendo em nada. Até teu filho, Rony, o Vitor, lembra que ele... Eu fiquei admirando isso. Psicólogo tem uma dupla leitura, viu? Vê de um jeito e vê o lado profissional. Outro dia o Vitor participou do campeonato de karatê, de uma luta lá qualquer, ele tem agora 10 anos, ele tinha menos, 8 ou 9 anos. Como é que foi a luta, Vitor? Tomei muita porrada. A realidade que ele colocou sem autoexaltação. Se tivesse muito ego, não, o cara roubou, o juiz não viu, etc. Mas ele não, ele disse, não, tomei muita porrada. Achei muita graça. E achei bacana. Você está dando uma boa educação para ele. Eu estava dizendo, então, que quem se conhece não se compara. A Ana Cláudia está dizendo, verdade, é mesmo. A rainha só era feliz quando alguém era pior do que ela. Pior é uma comparação. Muitas pessoas dão importância exagerada a assuntos insignificantes. Elas permitem que suas limitadas e preciosas energias sejam desperdiçadas, preocupando-se com o que os outros pensam a seu próprio respeito, com a sua aparência. Elas consomem suas vidas aflitas em disputas familiares ou com colegas de trabalho, e sua conversa geralmente é fútil. O ego se torna a força impulsora de suas vidas com uma alta importância, assumindo o papel principal. Você reduz o seu ego quando consegue se posicionar para além da gratidão e do aplauso alheio. Você já não se importa tanto, você não é um alimento vital para você o aplauso alheio. Você pode também dispensar a boa opinião dos outros, de apenas fazer o que você faz, porque o objetivo é apenas esse, e não méritos externos. E aí poderá desfrutar de uma nova e deliciosa espécie de liberdade. A Kátia diz que ela acha que a rainha nunca era feliz. Não era, Kátia, não podia ser. Nenhuma pessoa com muito ego é feliz. Porque no caso da madrasta lá da rainha, sei lá qual que ela estava disputando se ela era mais bonita do que a Branca de Neve. Ainda que fosse, sempre vai haver alguém mais bonita do que ela. Mais bonita, mais isso, mais aquilo, do que ela, do que eu e do que você. Sempre vai ter. Essa disputa é fútil. O Marquês de Maricá dizia: a importância exterior que certas pessoas afetam denunciam a sua interior insignificância. Sabe aquele pomposo? Isso daí é uma pessoa que se sente insignificante. Eu não estou dizendo nem que seja insignificante, mas ela se sente muito mal. Aí precisa mostrar uma superioridade artificial. A Lúcia diz o seguinte: mas também dizem que se a pessoa não fizer o próprio marketing, quem o fará? Será que seu valor será reconhecido profissionalmente? Sim, o melhor marketing que você pode fazer, Lúcia, é um bom trabalho. Você se alardear é fanfarronice. Agora, se você se alardear tendo um bom trabalho para te apoiar, tudo bem. A Kátia diz: quando nos preocupamos muito com a opinião alheia,
nem dá tempo de ser feliz. Não dá, não tem chance. Não vai rolar. A Lídia diz que a não reação não constitui uma fraqueza, e sim uma força. Lídia, você é uma filósofa e tanto, hein? A não reação não é por passividade, é por inteligência. Não é uma fraqueza, é uma força. Alguém te provocou, você não deu a mínima. Eu acho ótimo. Isso não é por fraqueza ou passividade, e sim uma atitude inteligente. Não merece meu incômodo. O Rony diz: isso lembra a história da carroça vazia. Boa, filho. Carroça vazia, diz que o pai e um filho estavam caminhando numa estrada lá no interior, aí tem um barulhão lá atrás, aí vem uma carroça. Aí o pai fala assim: essa carroça está vazia. Aí a carroça passa por ambos, e de fato a carroça estava vazia. Aí o garoto, intrigado: ai, como é que você sabia que a carroça estava vazia? Porque carroça vazia faz muito barulho. Se ela está cheia, ela não faz tanto barulho assim, não. Essa é a história que o Rony está me lembrando aí. A Kátia diz que as pessoas são todas diferentes, e o conceito de beleza também. Por isso parece uma bobagem uma comparação. A beleza é um valor subjetivo. Cada um enxerga a beleza de forma diferente. O sapo não acha a sapa bonita? Vai discutir com o sapo que a sapa não é bonita? Eu não bato boca com o sapo mesmo. Ele acha isso, eu não estou nem aí para isso. Embora a minha opinião não seja que a sapa seja bonita, mas vale a dele. Você se escraviza a tudo aquilo que você se apega. No caso, quanto mais você se apegar ao mundo exterior, mais poderes você está dando ao mundo exterior, seja as pessoas, as situações, para controlar você. As pessoas que vivem em busca de aprovação e de reconhecimento, isso significa uma carência do ego. Por que eu preciso ser aprovado? Por que eu ganho com isso? Não tem significado algum, é uma carência. A aprovação, o sucesso, o elogio, a valorização são os medicamentos com os quais a sociedade nos transformou em viciados em drogas. E nem sempre que a gente vai conseguir. E não conseguindo, o sofrimento é terrível. Então, elogio, sucesso, essas coisas todas, é uma espécie de vício em droga. E não obtendo isso, você vai sofrer muito, é aquela crise de abstinência. Enquanto você está preocupado com o que as outras pessoas estão pensando de você, de certa forma está sendo possuído por elas. Quando você não necessita de aprovação fora de si mesmo, você pode possuir a si mesmo. A necessidade de aprovação dos outros cancela a sua própria opinião. Quanto mais você se aprova, menos você precisa da aprovação dos outros. Acho que só essa frase aí já valeria a live toda. A Dirce: quem te irrita te controla. Boa, Dirce, mandou bem. Mandou bem. Dirce Rapadura. Doce e dura. Ela é suave sem perder a doçura. Ela é dura sem perder a suavidade. Disse Rapadura. Quando você vive em função da aprovação alheia, saiba, isso não é viver. É atuar num filme que é dirigido pelas outras pessoas. Você está representando. Não troque a sua autenticidade por aprovação. Você está negando a si mesma. Existem pessoas que vivem numa busca frenética por aprovação, por reconhecimento, como uma forma de satisfação emocional e pessoal. Isso que eu falei das drogas, né? Precisar da aprovação de alguém é o mesmo que dizer: a sua opinião, até o meu respeito, é mais importante que a minha própria. Pode isso? De jeito nenhum. Uma pessoa não pode se sentir confortável sem a própria aprovação. O Rony me lembra para lembrar da aula de degustação. A aula de degustação é toda quinta-feira, de 5h30 às 7 da noite. É um curso que eu dou já há 21 anos. A primeira aula é gratuita, por isso que se chama de degustação. Se você gostar da aula, quiser se matricular no curso, você avisa e
está resolvido o caso. O Rony botou o telefone aí na tela, 21, Rio de Janeiro, 99116 1999. É só mandar um zap para esse número, 21 99116 1999, dizendo: quero participar da aula de degustação. Aí na quinta-feira de manhã, até meio-dia mais ou menos, você vai receber um link pelo zap para assistir a aula. A aula começa às 5h30, aí quando for 5h20, 5h25, você clica lá, você vai estar na sala de aula. Essa sala de aula você não escreve como escreve aqui, você fala, você aparece, etc. A Ana Cláudia disse que eu tenho um ego equilibrado. Tá, Ana Cláudia, eu vou. Há controvérsias, há controvérsias. E para vocês uma frase para pensar: quem muito se acha, um dia se perde. Pense nisso, fiquem na paz, um beijão, obrigado, até a próxima.